Paz do Senhor, amados. Hã? A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor é boa. Ela merece amém mesmo. Ela não é uma paz qualquer. Ela é a paz que excede o nosso entendimento. Glórias a Deus. Deixa eu ajeitar aqui minha Bíblia. Eu carrego minhas canetas aqui. Antes de começar, qualquer coisa que o Senhor ministrou no meu coração durante essas 2 últimas semanas, e até eu recebi o convite do Sérgio para estar trazendo a palavra, o Senhor já vinha falando no meu coração. Ele me desafiou na quinta-feira agora, antes de ontem. E o Senhor já vinha falando no meu coração o que Ele queria trazer para a gente, Ele já vinha ministrando no meu coração. Mas antes de começar tudo que Deus falou primeiramente comigo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E eu não quero que vocês levantem a mão, mas eu quero que vocês, durante 30 segundos, mais ou menos, eu vou contar aqui, deixa eu pegar meu celular. Eu vou pôr aqui um timer aqui, para que vocês tenham 30 segundos para pensar. Pronto. É uma pergunta que não é tão difícil não, mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Você conhece a Deus? Nas nossas vidas. Tempo. Acabou. Eu queria, se a sua resposta foi sim, você aí, poxa, eu conheço a Deus. Eu queria desafiar alguém, não precisa ser pode ser mais de uma pessoa, para que você fale 10 características de Deus, 10 atributos de Deus. Quem se propõe? Só 10, gente. Não é pouquinho para Deus, não é muito não. Alguém? A gente já cantou alguns aqui no louvor, aqui. O Samuel cantou vários nessas 2 músicas. Alguém se dispõe? Isso é conhecer Deus face a face, isso é ter intimidade com Ele. É poder ser chamado como Moisés foi chamado, que foi chamado amigo de Deus. Alguém? Venha, Sérgio, fale aqui. Você cabra macho. Pode vir falar aqui, ó. 10, Sérgio, 10. Não precisa passar disso não, tá? Depois eu complemento ali. Eu vou riscando que você falar que eu já tenho aqui anotado. Não vou copiar, não. Fica não tão fácil, mas são atributos que eu, pelo menos, tenho buscado. Isso não foi programado, tá, gente? Eu vim aqui. Mas são as características do fruto do Espírito Santo. Se Ele quer que nós tenhamos, é porque Ele é isso. Ele é amoroso, Ele é alegre, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é fiel, Ele é manso. Vamos lá, ajuda aí, vai. Só porque eu vim aqui na frente, vocês vão ficar quietos aí? Eu posso completar com lindo, majestoso, glorioso, que mais? Misericordioso, Criador. Já deu mais que 10, não? Olha, obrigado pela força aí, gente. Ótimo. Glórias a Deus. O Sérgio veio aqui e ele falou 10 características de Deus. 10 atributos que pertencem a Deus. E dos 10 que ele falou, eu tenho 4 anotados aqui.
para a gente ver qual é a dimensão de Deus, quão Deus é grande. E se você aí no seu coração, quando foi feita a pergunta, se você conhece a Deus, você não conseguiu identificar tão rápido assim, eu vou te dar uma ajudinha. De quem é Deus. E eu vou falar só 15 atributos. Então, se 4 complementaram o Sérgio falou mais 6 além dos meus 15 aqui, deram 21. Hoje, nessa noite, você vai sair com 21 características de Deus aqui. E são características que são muito fortes sobre quem é Deus. As 3 primeiras, eu vou falá-las numa tacada só. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele está presente em todos os lugares e a mão dele tem todo o poder. E se vocês quiserem pesquisar depois, se tiver alguém notando, eu tenho todas as... Você pode perguntar para mim, eu tenho todas as concordâncias bíblicas para comprovação de que Deus é. Tudo isso que a gente vai falar nessa noite. A outra é que ele é criador. Deus criou tudo. Desde o princípio, lá no princípio, em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus é soberano. Deus é santo. Deus é sábio. A ele pertence toda a sabedoria. Deus é imutável. Ele era, ele é e para sempre ele há de ser. Ele é eterno. Ele é justo. Deus é justo. A justiça dele é nas nossas vidas. Mas ele também é ajudador. Ele é misericordioso, como o Sérgio falou. Deus é perfeito. Ele é fiel e ele é amoroso. Hoje, nessa noite, a gente vai falar bastante sobre um Deus de amor, pois Deus é amor. Quando você fala em amor, e você fala em amor relacional, em amor entre amigos, em amor sentimental, emocional, quando você fala em amor ao próximo, Deus é tudo isso. E muito mais do que isso. Porque ele é a própria explicação do que é amor. Pois ele nos amou primeiro. Mas depois da gente falar todas essas características, de 21 características de que Deus é, eu queria fazer uma outra pergunta para mim e para vocês. Quem é você? Eu queria que você parasse um pouquinho e perguntasse, quem sou eu? Deus é tudo isso. Deus, ele é tudo isso. E você? O que você é? Então, se você, por acaso, quando eu fiz a pergunta, você conhece a Deus? Você falou, acho que não. Então, hoje você pode dizer que você conhece a Deus. Deus está se mostrando na sua vida, assim como ele se mostrou a minha. Ele está mostrando quem é ele. Hoje Deus veio aqui falar para você quem ele é. E não para restar dúvida, ele elencou as características para nós. Ele falou, eu vou te falar bem certinho quem eu sou para você me conhecer. E ele veio se apresentar a nós. E daí eu pergunto quem é você, e você olha para dentro de você mesmo, daí você pensa, poxa, eu não sei, sou advogado, sou médico, sou engenheiro, sou estudante, eu não sei, enfim, sou uma pessoa boa. Mas tudo que você é, diante de Deus, não é nada. Você não é nada. Eu não sou nada diante de Deus. Porque a gente nunca vai chegar perto de ser o que Deus é. Então, pensando nessa perspectiva de que nós não somos nada, porque nós não chegamos nem perto do que Deus é, pois Deus ele tem características que são juntas e se contrapõem. Ao mesmo tempo, ele tem misericórdia e ele é justo. Certo? E isso é uma coisa que para nós humanos, é muito difícil de compreender e entender, porque Deus é. Então, pensando dessa forma, Deus ele poderia olhar para a gente e falar, poxa, toda essa galera aí, eles acabam errando. Ele podia largar a mão, porque Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente para que a obra dele continue,
Se você pensa que a igreja funciona porque você é alguma coisa, Deus não precisa da gente. Se você fala, poxa, veio na igreja porque acho que de alguma forma eu posso ajudar, Deus não precisa de você. E realmente, Ele não precisa de mim. Ele não precisava de mim aqui na frente. Ele não precisava de mim. Ele podia usar qualquer outra pessoa, qualquer outro meio para falar conosco, sem precisar de nós. Mas o mais importante e o melhor de tudo, apesar de Deus não precisar de nós, Ele nos amou. Ele se entregou pela nossa vida. Glórias a Deus. Porque Ele é amoroso. Ele amou, Ele fez uma escolha pelas nossas vidas. E a gente vai ver isso no decorrer ali. Porque Deus é amor. Eu queria convidar vocês a abrirem João 1. E deixar 1 João engatinhado. Hoje a gente vai ler muito 1 João. Mas 1 João, a gente vai começar com João. João 1, versículo 1, 2 e 14. Por favor. João, não 1 João. João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso. É essa a ordem? Acertei? Amém. Eu vou ler aqui na minha versão. Olha essa aqui, né, que está escrito aqui. E daí vocês, vem na de vocês aí, ó. Versículo 1, 2 e 14. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No princípio, juntamente com o Pai, o versículo diz aqui, que existia a palavra, certo? Que a palavra estava com o Pai. Existem várias versões que está escrito que era o verbo, que é a mesma coisa que a palavra. E esse se fez carne para habitar no meio de nós e cumprir um propósito. Agora a gente vai lá para 1 João, para a gente ver qual propósito era esse. Qual propósito foi esse? 1 João 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Espero vocês abrirem. Daí, no 1 João, a gente vai ficar ali, que a gente vai ficar indo para frente e para trás no 1 João. Está escrito lá em 1 João 1, 1 e 2. O que era desde o princípio. Opa, quem era desde o princípio? A palavra. E a palavra estava com Deus. O que ouvimos, aqui João falando, ó, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. João aqui ele fala um pouquinho mais do que ele tinha falado na primeira epístola ali. Ele fala um pouquinho mais, que ele vivenciou mais isso. Ele tocou na palavra, em quem era desde o princípio. E ele, a respeito da palavra da vida. E daí no versículo 2 está escrito, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi revelada. Algumas versões falam que foi manifestada, mas o que importa é exatamente isso daqui, ó. A vida, a palavra da vida. Então a parte da vida, ela veio até nós. E João testemunhou isso. E ele anuncia a nós essa palavra, a palavra veio anunciar a nós a vida. Mas não só a vida aqui, a vida eterna. Ela foi revelada a nós. Então, aquele que era desde o princípio, foi revelado a nós para nos dar a vida. Mas não é qualquer vida, é a vida eterna. Quem foi que fez isso por nós? Jesus. A gente já vai ler isso mais para frente, a gente vai chegar a essa conclusão lendo os versículos, que foi Jesus mesmo. Que Jesus ele estava sentado à destra de Deus, ele se fez carne, ele veio à terra para que nós
tenhamos a vida. Não só a vida neste mundo, mas a vida eterna. Por quê? Porque Deus é amor. Devido ao amor de Deus que Ele tem por nós. Foi o que Jesus veio, e isso está lá em João 3,16. Depois, se quiserem ler, podem ler lá. Porque Deus amou o mundo. Mas também está em 1 João 4,10, que diz assim, eu vou lendo, e vocês vão marcando, achando aí. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus estava tranquilo com o Pai. Ele não precisava pagar nada. Ele estava tranquilo, ele não precisava vir à terra. Ele não precisava pagar preço nenhum pela gente. Mas, muito pelo contrário. Ele veio, ele pagou um alto preço e ele se fez propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é o que Jesus é para nós. Ele é advogado. Essa palavra propiciação quer dizer que Jesus veio advogar em nossa causa. Ele veio tirar um cargo que talvez a gente tivesse fadado, que era a morte eterna. Jesus veio como advogado para interceder pelas nossas vidas, para que os nossos pecados fossem retirados, fossem extintos, fossem restaurados na nossa vida, que a gente restaurasse o nosso coração, para que então a gente pudesse ter vida. E essa vida é a vida eterna. Como diz em 1 João 2,2, vamos voltar um pouquinho. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Jesus, ele veio restaurar na nossa vida um elo que a gente tinha perdido com Deus. Porque se não fosse por Jesus, que estava tranquilo, eu volto a repetir, Jesus estava tranquilo lá, sossegado. Se não fosse por Jesus, a gente estava fadado a viver uma morte. Porque nós estávamos separados de Deus. Mas através de Jesus, através de Jesus e sua obra restauradora, hoje nós temos uma chance de habitarmos a eternidade em vida. Eu repito essa parte aqui. Nós temos a chance. Jesus não veio e pronto, agora está todo mundo salvo, agora todo mundo vai ter vida eterna. Não, ele veio nos dar uma chance. Ele veio por nós, para que nós tivéssemos uma chance nova. Isso é uma escolha nossa. Então, Deus, na sua glória, fez a parte dele, sem precisar. Ele falou, vou fazer a minha parte pelo povo. Vou enviar meu filho, vou deixar ele morrer numa cruz, aspergir o seu sangue, para que eles tenham uma chance. Então Deus fez a parte dele. Ele fez a parte dele pela nossa vida. E nós? O que nós temos feito? Nós temos feito a nossa parte? Diante de todo esse amor que Deus tem por nós, diante de tudo isso que Ele fez por nós, nós fizemos a nossa parte? Nós estamos fazendo a nossa parte? Porque Jesus ele veio como propiciação, Ele veio advogar em nossa causa, mas é exatamente como é na nossa lei humana. Para que o advogado advogue, a parte ali precisa pedir que ele advogue para ela. Precisa falar, não, eu quero que você faça por mim. E Jesus quer fazer por nós. Aliás, Jesus já fez. A gente só precisa reconhecer. A nossa causa já está ganha. A gente só precisa reconhecer isso. Então, para que isso tome corpo, para que isso a gente consiga fazer a nossa parte, hoje eu vou passar quatro diquinhas. São 4 passos que são simples, eles não são pesados, que a gente deve caminhar para a gente fazer a nossa parte. Eu vou elencar os 4 aqui. O primeiro é confessar os nossos pecados. O segundo é andarmos na luz. O terceiro é não amar o mundo. E o quarto é guardar os mandamentos. Simples. Só 4.
não é uma galera, é só 4. O primeiro deles é a confissão. Está escrito lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer justiça. Foi o que o Felipe falou no louvor aqui, glórias a Deus. É um só Espírito. Se nós confessarmos. Pois bem, o primeiro passo desses que a gente deve tomar, o primeiro passo é o passo de confissão. A gente precisa confessar o nosso pecado. Só que não basta nós falarmos, não basta a gente expressar essa confissão. Isso tem que sair de dentro do nosso coração para que exista arrependimento. E arrepender-se é ter vontade de se livrar da sua atitude pecaminosa. É você ter vontade de se livrar daquilo, para que você seja restaurado. A mera confissão de que temos pecados não envolve a verdade. Não tem valor e se reduz a uma frase oca. A menos que acompanhada pela percepção e reconhecimento de pecados concretos particulares. Então Jesus vem falar para a gente aqui, João vem ali falar para a gente em 1 João, que a gente deve confessar os nossos pecados. Mas não adianta só, não é um confessionário que vai vir uma pena para a gente só, a gente vai cumprir e pronto, acabou. Não, a gente tem que confessar e se arrepender disso. Isso não deve voltar à prática. A gente vai ver isso mais para frente. Mas para ajudar, e glórias a Deus por isso, existe aqui mais 4 diquinhas com relação à confissão. De que forma a confissão pode ser feita e deve ser feita. Não só uma, não é uma delas ou as 4, é como Deus tem que ministrar no nosso coração. A primeira e mais importante, ela tem que ser feita a Deus, certo? E ela pode ser íntima. Você confessa a Deus os seus pecados. A segunda, ela pode ser para com o próximo, que é quando você erra com o próximo. Você confessa o seu pecado para ele, diante de Deus, para reconciliar-se com ele e corrigir todos os danos que foram praticados. A terceira é perante Jesus, reconhecendo ele como Senhor e Salvador. E a quarta é na igreja, de uma maneira pública. Então Deus vem mostrar para nós nesta noite que existem, a forma de confissão, ela é completa, para que exista arrependimento. Ela deve ser perante Deus. A gente tem que se ajoelhar, a gente tem que se prostrar diante de Deus. E também tem que ser perante Jesus. Ela tem que ser reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Porque foi através de Jesus que nós temos a salvação. É através de Jesus que nós temos contato com o Pai. E também ela deve ser feita com os nossos próximos, para que tudo isso seja restaurado, e com a igreja, se existe afronta na igreja. Essa é a primeira parte. Simples, confessar e se arrepender, para que isso não volte. A segunda é andar na luz, como está escrito em 1 João 1,7. Se, no entanto, andamos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente consegue perceber aqui que nós já confessamos os nossos pecados para nós andarmos na luz. A gente não anda na luz sem confessar o pecado. Primeiro a gente precisa passar por uma confissão, um arrependimento, para então a gente começar a andar na luz. Porque daí a gente começa a andar com Deus. E a gente tem plena comunhão, e ele fala muito legal aqui, João, que era o discípulo do amor, ele fala muito em amor e amor uns com os outros. E daí, quando nós andamos na luz, a gente tem comunhão uns com os outros, para a gente cumprir e exercer a obra de Deus nessa terra. Porque Deus é a luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Isso está escrito em 1 João 1,5. De tal modo, caminhar na luz é prosseguir para uma vida de retidão de Deus, diante de Deus, a ponto de buscarmos nos santificar para com Ele,
para nós sermos purificados de todos os nossos pecados. É muito bonito esse versículo, porque ele fala que Jesus, através do seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Não é de um ou de outro. Jesus ele quer nos purificar de todo o pecado, independentemente do que você avalie como um pecado grande ou pequeno. Jesus não tem essa quantificação, ele não qualifica o seu pecado, mas ele quer purificar você de todos os pecados. Ele quer purificar as nossas vidas de todos. Desde uma mentirinha até um adultério. Desde uma coisinha pequena até uma coisa que aos olhos humanos parece grande. Para Jesus, nada é grande. Porque Deus é poderoso. Você já falou sobre umas características deles. Uma característica de Deus. Deus é onipotente. Para ele não existe coisa suficientemente grande que ele não possa purificar através de Jesus. Então é um caminhar. A gente confessa, a gente se arrepende e a gente começa a andar na luz. Quando a gente começa a andar na luz, consequentemente vem a terceira característica, que é não amar ao mundo. Isso está escrito em 1 João 2, do 15 ao 17. 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. De novo, a gente volta aqui ao que Jesus veio fazer como propósito: permanecer para sempre, eternidade, viver eternamente. A partir do momento que a gente passa uma confissão, a gente começa a andar na luz, a gente afasta do mundo. Porque se a gente continua amando o mundo, o amor de Deus não está em nós. Não está em nós. E nesse ponto, a gente tem que observar bem o que é mundo. Porque o mundo, a palavra mundo, é utilizada para várias coisas. Seja o mundo que nós vivemos como coisas naturais, como florestas, oceanos, rios, seja a humanidade, que a gente fala esse mundo de gente, a humanidade. Não é isso. Porque Deus criou as florestas, os animais, para que nós sentíssemos beleza em relação a tudo isso. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, para que nós amássemos a humanidade. Este mundo que eu estou falando é o sistema mundano. E se você continuar lendo em João, a gente não vai falar sobre isso, está em João 4, deixa eu achar aqui, está em, eu anotei, está em João, peraí gente, não me lembro que parte de João está, mas fala que o mundo jaz no maligno. Tem essa parte em 1 João também. Daqui a pouco eu acho que eu acho. E o sistema mundano, hoje, ele é do maligno. Ele é do diabo. Então, nós não devemos amar o sistema mundano. E daí João fala ali, ele mostra três coisas, três características, para a gente perceber se a gente está amando o mundo. Que é as paixões da carne, que se a gente for transportar as paixões da carne, são lá as obras da carne que estão lá em Gálatas 5. São as obras da carne. Isso são as paixões da carne. Então, se você identifica algo na sua vida, começa a olhar. A cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos, ela entra em alguns mandamentos, que é quando você cobiça as coisas com seus olhos, inclusive uma pessoa do sexo oposto. E, por fim, a ostentação dos bens, que é a luxúria, que é quando você se sustenta, a sua vida se sustenta nos bens deste mundo. Não que ter bens seja errado, mas depender a sua vida desses bens é ostentação deles, é luxúria. É você colocar a sua vida e o seu coração nisso. Aí você começa a amar o mundo. Então, quando a gente começa a praticar as obras da carne, a gente começa a praticar essa cobiça com os olhos nas pessoas, inveja e tudo mais, e quando a gente fica ansioso por ter dinheiro de uma maneira gananciosa, e a gente fecha os olhos para tudo, a gente está amando o mundo.
E essas coisas foram elencadas no versículo 16. E como foi dito já, quando nós voltamos a nossa vida para tais coisas, o amor de Deus não está em nós. Portanto, nós devemos nos afastar disso. Nós devemos nos afastar desse amor do mundo. A partir do momento que a gente confessa, se arrepende, a gente anda com Deus na luz, pois Ele é a luz, a gente deixa de amar o mundo. A gente deixa de viver esse plano terreno aqui, esse sistema mundano, de buscar sua bens, de buscar coisas para essa terra, a gente começa a olhar um plano diferente, que é um plano que Jesus veio como propósito, que é o plano de eternidade. A gente começa a olhar de um futuro diferente. A gente começa a viver a nossa vida de uma maneira diferente, crendo que Deus rogará por nós através de Jesus, crendo que Jesus advogará em nosso favor. E o quarto e último passo é guardar os mandamentos. Está lá em 1 João 2, do 3 ao 5. Diz lá: e temos certeza do que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Nós temos certeza de que conhecemos ele, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço. Eu perguntei no começo se você conhecia Deus. E não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste, o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E desta forma, sabemos que estamos nele. Nele, estamos em Jesus e em Deus. Então, mandamento, quando se fala em mandamento aqui, é a palavra que foi utilizada de uma maneira que exista ordem, exista um preceito para a gente seguir. Certo? Na palavra de Deus, através da Bíblia, foram dados os mandamentos da lei. São lá os 10 mandamentos que foi dado lá no Velho Testamento, que são mandamentos a serem seguidos. É a lei a ser seguida. E depois, com Jesus, esses mandamentos foram se aperfeiçoando para que eles fossem o nosso direcionamento da nossa vida moral, que eles fossem tidos como disciplina da nossa vida moral aqui na Terra. E isso faz com que o nosso caráter seja conduzido ao caráter de Cristo. Por isso, por este motivo, João, ele ali no capítulo 3, ele escreveu no verso 23 duas coisinhas. Ora, é este o seu mandamento. João estava falando, este é o mandamento de Deus. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. A partir do momento que a gente observa esse versículo, a gente entende que amar a Jesus, acreditar em Jesus e acreditar no sacrifício que Jesus fez, a gente passa a exercer todos os mandamentos. Inclusive, depois, amar uns aos outros. Para então estarmos com Ele. Nós já fomos restaurados de todo o nosso pecado. Então nós devemos cumprir esses mandamentos. E muitas vezes, depois de toda essa restauração que Jesus fez na nossa vida, depois de tudo isso que Ele fez por nós, entregando-se na cruz, a gente olha esses mandamentos e fala, poxa vida, mas não é tão fácil assim, não é tão simples como você falou no começo, Gustavo. É simples. Diz lá em 1 João 5,3. Porquanto nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, eles não vão acarretar pena, eles não vão acarretar um fardo pesado para a gente, pois Jesus veio tirar esse fardo da nossa vida para colocar o dele, que é leve. Isso está escrito lá em Mateus 11:30. Jesus ele implantou o fardo dele na nossa vida para que a gente não sofresse com isso. Para que a gente tivesse tranquilidade em guardar os mandamentos de Deus e cumpri-los, para que nós pudéssemos experimentar a vida eterna. Então Jesus ele foi perfeito em tudo isso. Ele foi perfeito em quando ele colocou Jesus para morrer por nós, para mostrar os mandamentos que a gente pudesse cumprir, para que isso fosse uma maneira que a gente conseguisse, porque Jesus ele nos amou.
Eu volto a falar. Deus nos amou. Ele nos amou e Ele falou, poxa, eu quero vocês comigo. Eu não quero vocês longe de mim. Eu quero que vocês estejam comigo. E quando a gente cumpre os mandamentos e acredita em Jesus, a gente acredita na obra de salvação de Jesus, de restauração nossa com o Pai, consequentemente, a gente começa a ser cheio de amor, porque Deus é amor. E esse amor faz com que nós transbordemos pela pessoa que está à nossa volta, pelos nossos irmãos em Cristo e pelas pessoas que são irmãs que estão aí perdidas aí fora. Porque Cristo deu a sua vida por nós. E Ele quer que nós demos a nossa vida pelos outros. Dar a nossa vida pelos outros não é necessariamente entregar ela, acabar com ela fisicamente, mas é que você mostre para as outras pessoas esse amor que Deus te deu, sem você merecer, sem eu merecer. Porque Ele não precisava fazer isso. A gente não merece isso, mas Ele ainda assim fez por nós. E devemos então crer em Jesus, acreditar nele. Então, isso nos faz crer no amor de Deus por nós. E através do amor de Deus, Deus nos aproxima dele. Deus desenvolve um relacionamento conosco. Deus ele é extremamente relacional. Deus hoje, Ele traz toda essa palavra para a gente por um único motivo. Porque Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer restaurar a nossa comunhão com Ele. Isso está escrito em 1 João 4,16. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós. Essa forma é através de Jesus. E confiamos plenamente, nós confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Então, a partir do momento que nós cremos e nós seguimos esses passos aqui, que são passos que não são extremamente complexos, mas exigem uma atitude nossa, Deus permanece em nós. Deus está em nós. Ele habita em nós. Esses 4 passos nos fazem estarmos em Deus, estarmos em Cristo. Mas então, o que isso vem acarretar na nossa vida humana? Porque a gente ganha de direito, a gente ganha isso de direito. Talvez não de uma maneira que você, não é um direito adquirido, mas você ganha um direito de ter a vida eterna. Mas que você pode perdê-lo, se você não continuar. Mas isso acarreta em nossas vidas uma coisa bem simples, que é nós não pecarmos mais. Porque a partir do momento que a gente confessa, que a gente anda na luz, que a gente... Qual que era o terceiro? Que eu esqueci. A gente não amar o mundo, e daí então a gente guardar os mandamentos, a gente deixa de pecar. Simples. É simples, porque é isso que Jesus veio fazer por nós. Restaurar a nossa vida. E isso está escrito em 1 João 3, do 5 ao 9. Vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia dá toda a direção para as nossas vidas. 3, do 5 ao 9. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Cristo veio e destruiu o pecado. Ele destruiu as obras do diabo, para que quando nós andamos nele, nós não pequemos mais. Se nós vivemos pecando, é um alerta de que nós não vivemos com ele, porque ele afasta de nós o pecado. Isso não quer dizer, mesmo em João, ali no capítulo 1, diz que se a gente fala que a gente não peca, a gente é mentiroso. Não quer dizer que a gente não vai errar.
Mas isso quer dizer que a gente não vai viver pecando, porque a gente vive nele. A gente erra, mas a gente tem a consciência de que não é essa conduta que a gente tem para a nossa vida. Porque dessa forma, quando nós deixamos de viver na prática do pecado, e nós fomos nascidos de Deus, como diz ali no final do versículo, quando a gente permanece nele, a gente deixa de pecar e a gente é nascido de Deus, Deus nos dá uma característica nova. Nós deixamos de ser pessoas neste mundo para nos tornarmos filhos de Deus. Então Deus, com todo o seu amor, mesmo sem precisar fazer nada, mesmo olhando para a gente e não precisando da gente, Ele veio, restaurou-nos e ainda mais, não contentes com só a obra que Ele tinha feito, Ele quis nos transformar em filhos, para que nós pudéssemos chamar Ele de Pai, e como um Pai, Ele zela pela nossa vida, para que a gente consiga ter acesso a Ele, de uma maneira tranquila. Ele não é autoritário, Deus não é autoritário a ponto de falar, não é ditador. Ele é Pai. Ele vem falar para a gente que Ele é Pai. Isso está em 1 João 3:1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Pode ver que João mesmo trocou aqui a nomenclatura de Deus. A ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, nós somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não conheceu a Deus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Então Ele se entregou em favor de todos nós. Essa é a certeza que Deus nos traz. Ele nos trouxe em seus braços para nos chamar de filhos. E mais, Ele nos deu a promessa de vida eterna, que está escrito em 1 João 2:25. Ele deu uma promessa para nós de vida eterna. Então Deus, Ele na sua imensa glória, veio, mandou o seu Filho, fez com que o seu Filho passasse um sacrifício puro e sem mácula, pois em Cristo não houve pecado. Em favor das nossas vidas, para que nós fôssemos purificados, para que nós tivéssemos uma chance. E quando a gente consegue entender essa chance, que hoje nós estamos entendendo, Ele nos chama de filho. A partir do momento que a gente reconhece isso nele, a gente reconhece que isso vem através de Jesus, e a gente executa tudo aquilo que a gente falou ali atrás, de confessar, andar na luz, não amar o mundo e guardar os mandamentos, a gente é tido como filho. Deus, Ele nos ama como filho. Mas, mais do que isso, a partir do momento que a gente é chamado como filho, João, ele vem dar um alerta aqui nessa epístola, lá em 1 João 2, 26 ao 27. Ele vem advertir a gente algumas características que são assim, eu vos escrevo essas advertências, se vocês depois quiserem ler o capítulo inteiro, a respeito daqueles que vos querem seduzir. Na época que João viveu, os que queriam seduzir eles eram os gnósticos, que eles não acreditavam no sacrifício de Jesus, e eles ficavam tentando seduzir o povo, a igreja. Hoje, eu te pergunto, quem nos quer seduzir? Quantas coisas existem para nos seduzir e nos afastar dessa verdade? Quanto a vós outros, contra nós, a unção que dele recebestes permanece em vós. A partir do momento que a gente recebe a unção, aqui a gente já está numa característica de filho de Deus. A gente recebe e é ungido por ele. Nós não temos a necessidade de ser ensinado por mais ninguém sobre essas coisas. A partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente não precisa que mais ninguém venha nos ensinar sobre isso. É importante, a igreja serve para isso, para que seja lembrado o tempo todo. O tempo todo. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Deus nos derrama a unção sobre nós, para essa unção que é verdadeira, para que nós saibamos o que nós precisamos saber. E daí no final ele termina ali, permanecei, pois nele assim como ele vos ensinou. Permanecei nele assim, quer ver, 27. Deixa eu ler nessa versão que era melhor. Como ele vos ensinou, assim nele permanecei. Então, depois de tudo isso,
depois da gente entender tudo isso, a palavra, e esse é o tema da mensagem, permanecer. Não adianta de nada confessar, se arrepender, andar um tempo na luz, não amar o mundo por um tempo, guardar os mandamentos, se nós não permanecermos nisso. Essa é a maior dificuldade que eu vejo na nossa juventude, em nós, permanecer em Cristo. Porque nós devemos, ali ele fala que ele nos ensinou para que nós saibamos e nós continuemos cumprindo isso que ele nos ensinou. Mas muito mais do que isso, que nós devemos continuar cumprindo, Deus, em todo o seu amor, ainda assim, depois de tudo isso que a gente falou, depois de todo esse amor que Deus demonstrou com nós a partir de Jesus Cristo, para que nós tivéssemos uma chance, e daí ele sabia que nós teríamos que permanecer nisso, porque isso é um direito que não é um direito que vai ficar para sempre se a gente deixar de permanecer. A gente tem que permanecer para que esse direito seja feito na nossa vida, que é a vida eterna. Porque se a gente não permanecer nisso, a gente perde. Deus sabendo que talvez isso fosse difícil para a gente, apesar dele ter falado que isso nada, não é penoso, isso não é, o fardo dele é leve. Apesar de tudo isso, ele sabendo que seria difícil, mas não impossível, pois Jesus venceu o mundo, ele veio ainda assim dar mais uma ajudinha, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito qual testemunha a verdade de Cristo. Isso está lá em 1 João 5, do 5 ao 8. Que fala sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente o que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse pode vencer o mundo. Este é aquele, Jesus, que veio por intermédio de água e sangue. Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. Jesus foi batizado nessa terra através da água, mas ainda mais ele deu seu sangue para nos purificar. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. O Espírito Santo, ele está pronto para habitar em nós, para atuar nas nossas vidas, a partir do momento que nós reconhecemos esse sacrifício de Jesus na cruz, através do seu sangue. É o Espírito Santo que nos traz a verdade, é o Espírito Santo que nos convence de toda a justiça, de todo o pecado. E ele nos incomoda todos os dias, quando nós pensamos em fazer algo que desagrade o coração de Deus. Se você pensa que você não tem o Espírito Santo de Deus, eu venho dizer que você tem. A partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento que você reconhece Jesus pela obra que ele fez lá na cruz, o Espírito Santo, ele vive em nós. Ele é vivificado na nossa vida. E nós deixamos de errar por errar. Ele nos alerta. A gente erra porque a gente quer. A gente não erra porque o mundo é difícil. A gente não erra porque as coisas são difíceis. Mas ele nos avisa, ele é um alerta para nós, um alerta presente. Apesar de nós sermos falhos, porque infelizmente nós continuamos sendo falhos. Apesar de ter falado que ali atrás, como eu citei lá quando a gente falou sobre isso, de nós deixarmos a prática do pecado, nós deixamos de viver a prática do pecado. Nós temos que deixar de viver o pecado. Não dá para a gente confessar, ser perdoado e continuar errando a mesma coisa. Isso é um jargão popular. Errar é humano. Mas persistir no erro é tolice. Mais bonito, tolice. Então, Jesus vem mostrar isso para a gente. Que a gente não precisa persistir no erro, mas a gente pode permanecer nele.
Porque quando nós caminhamos com Cristo, nós escutamos o Espírito Santo, nós paramos de errar. Então hoje, nessa noite, a gente vai ler mais algumas coisinhas aqui. São mais 4 versículos só de quem é o Espírito Santo. Que a gente vem falar para vocês quem é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Opa. Deixa aqui no cantinho. O Espírito Santo habita em nós. Isso está escrito em João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. Porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Ele está dentro de nós. Ele habita em nós. E Deus permanece em nós através do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo está em nós, ele permanece em nós. Está em 1 João 3:24, só a parte B. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Foi Deus que quis deixar o Espírito Santo conosco. A gente já vai ver isso ali mais para frente. E o Espírito Santo faz com que nós tenhamos intimidade com o Pai e busquemos a Ele. Sim, o Espírito Santo nos ajuda nisso também. Diz lá em Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E Ele clama, Abba Pai. Ele clama, papai. Abba Pai é papai. É uma relação de intimidade com Deus. Quando você fala Abba Pai, quando você escuta essa expressão, é intimidade. Você está sendo íntimo de Deus. Você está podendo, é igual quando você chega para o seu pai, você fala papai, ou para a sua mãe fala mamãe. É que você é íntimo, você tem intimidade de relação com ele. É quando você chega para sua namorada, para sua esposa e fala, ai amorzinho, é relação de intimidade. A intimidade gera isso. E a gente fala Abba Pai. O Espírito Santo nos faz falarmos Abba Pai. E por fim, o Espírito Santo nos ensina a viver em retidão com Cristo. Isso está escrito em João 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Isso era Jesus falando para nós. Que essa palavra entre no seu coração como ela entrou no meu coração. E através de Jesus, nós temos uma nova chance. Por conta de Jesus, nós temos uma chance. E nós temos uma chance nesta noite de termos relacionamento com o Espírito Santo. Para que através do relacionamento com Ele, nós tenhamos relacionamento com Deus. É através dele que nós teremos relacionamento com Deus. O Samuel vai começar a tocar uma música agora. E você tem essa chance, nessa noite, de ter um contato com o Espírito Santo. Você tem a chance dessa noite de ter intimidade com Deus e confessar os seus pecados para Ele. Você tem essa chance nessa noite de optar a andar na luz daqui para frente. Você tem essa chance de refutar tudo que o mundo é e não amar o mundo. Você tem essa chance de pedir a Deus para que Ele coloque os mandamentos dele no seu coração, para que isso seja cumprido. Que você não perca essa chance. Foi cantado aqui que essa pode ser a última chance. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair daquela porta. Mas hoje Deus, na sua plenitude de amor, Ele anseia por você. Não é à toa que Ele entregou o seu Filho pela sua vida. Ele ansiou tanto que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, o unigênito, para morrer em seu lugar, para morrer em meu lugar. Não perca a chance. Não perca a chance de se entregar diante de Deus.